Paz, irmãos, que bom que vocês estão novamente para acompanhar esta aula, a nossa sexta aula a respeito da igreja de Tiatira, uma igreja extremamente importante. Bom, irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, muitas histórias marcam a nossa leitura, as nossas vidas, mas uma história triste, uma história desagradável muitas vezes que marca o Antigo Testamento é Jezabel. Jezabel é uma mulher que não temia Deus e que incentivou a idolatria a falsos deuses dentro de Israel. Bom, irmãos, Jesus ele cita Jezabel em Tiatira porque da mesma forma que Jezabel colocava caminhos errantes para Israel, também existiam ali em Tiatira uma mulher ou um grupo que colocava caminhos errantes para a igreja de Tiatira. E esta é a principal reprimenda para esta igreja. Bom, se você quer conhecer um pouco mais sobre os seus elogios, sobre as recompensas, sobre a saudação de Cristo a esta igreja, acompanhe esta aula comigo. E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração para que os erros de Tiatira não acometam a minha e nem a sua vida. Deus abençoe. Bom estudo para vocês. Vamos começar então nossa sexta aula do Apocalipse. A sexta aula, a quarta igreja do Apocalipse, a igreja de Tiatira. A igreja que o apóstolo João escreve, as palavras de Jesus Cristo direcionadas à igreja de Tiatira, compreendendo ali do versículo 18 ao 28 do Apocalipse. Tá bom? Vamos orar então para a gente iniciar a aula? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por essa reunião. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Deus, e o Senhor tem nos ajudado em toda a verdade. Eu te agradeço porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado mais do que nós precisamos, mais do que nós venhamos pedir ao Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, e uma delas, ó Deus, é conhecer a tua palavra. E eu sei que o Senhor está provendo isso em nossas vidas. Por isso eu te agradeço, ó Deus, por esta noite, porque é uma oportunidade que nós temos, ó Deus, de aprender mais da tua palavra. Obrigado, ó Pai, por trazer cada aluno aqui esta noite, porque nós, Deus, estamos aqui somente porque o Senhor está aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor é a fonte da verdade. E nós sabemos que neste lugar, ó Deus, nós vamos aprender a tua palavra. E é isso que interessa a nós, ó Deus. Por isso esteja conosco em cada minuto desta aula, em cada momento, ó Deus. E se tiver alguma coisa, ó Pai, que nos distraia, que tire a nossa atenção em qualquer momento, que saia deste lugar em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, toma conta, ó Deus, de cada minuto, de cada segundo desta aula, porque o Senhor é o Senhor quem nos instrui. Somente o Senhor, ó Deus, tem poder para nos abençoar com a verdade da tua palavra. E eu te agradeço, e esta aula está apresentada na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, esta aula é sobre a igreja de Tiatira. É a quarta igreja do Apocalipse que Jesus Cristo direciona. Nós vamos ver aqui que há muitas críticas a respeito desta igreja. Nós vamos encontrar aqui críticas sérias que Jesus vai direcionar à igreja de Tiatira, e nós vamos compreender melhor o porquê que Jesus Cristo ele cita essas críticas. Tem elogio sim, vamos entender o contexto desta carta, tá? O porquê que Jesus Cristo cita algumas questões aqui na igreja de Tiatira, e o que serviu esta carta, e o que serve esta carta para nós hoje, para a igreja de Tiatira naquela época, e durante toda a história do cristianismo. Nós vamos identificar o comportamento da igreja de Tiatira acontecendo sim no cristianismo e acontecendo também em nossos dias hoje, tá bom? Então, a igreja de Tiatira, essa carta está direcionada, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 28, que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Bom, só uma introdução do que a gente tem dado nas outras aulas também, nas outras cartas das igrejas também nós falamos um pouco dessa introdução, só para a gente nos contextualizar
porque é bom que quando nós vamos ver uma nova carta, uma nova igreja, nós lembramos que são essas características que nós vamos encontrar em qualquer uma das igrejas que nós vamos estudar, tá bom? Então, as aulas são disponíveis aqui, depois vocês leiam com calma todos essas características, esses pontos. Mas o mais importante aqui é o sexto, que é o esboço. Nós falamos que em todas as cartas nós vamos seguir esse esboço. Então, Jesus Cristo, ele vai apresentar-se com uma saudação, depois ele vai citar elogios, depois ele vai colocar reprimendas, exortações, e por último, todas as cartas, Jesus Cristo encerra as cartas com uma recompensa para aquela igreja, e sempre ele toma o cuidado de falar para aqueles que vencerem. Então, para aqueles que vencerem, para todas as igrejas, Jesus Cristo ele cita uma recompensa, e é assim que ele finaliza todas as cartas do Apocalipse, das 7 igrejas, tá? Então, até agora nós vimos essas 3 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, que nós, como eu falei na aula passada, são 7 igrejas que existiam na época de João, existiam na época da Ásia Menor. Essas igrejas funcionavam simultaneamente, elas estavam funcionando ao mesmo tempo, tá? Elas estavam ativas, pregando a palavra de Deus. Existiam essas igrejas na Ásia Menor. Então, o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo, utilizando o instrumento que é João, ele cita, ele escreve cartas para 7 igrejas desta região da Ásia Menor. Então ele pega essa realidade, que eram as 7 igrejas, e ele utiliza essa realidade para profetizar como seria o comportamento da igreja de Cristo com o passar do tempo, durante os séculos. Então, o comportamento da igreja naquela época, nós identificamos num período da história, que predominou esse comportamento da igreja de Cristo durante os séculos. Então, Jesus Cristo utiliza a realidade daquela época de João para profetizar o comportamento da igreja durante os séculos. E nós vimos que o comportamento da igreja de Éfeso é aquele comportamento da era da pureza apostólica. E esse comportamento da igreja de Éfeso, ele predominou até o ano 100 depois de Cristo. Depois do ano 100 até o ano 313, a igreja de Cristo passa por intensa perseguição. E esse comportamento Jesus Cristo utiliza a igreja de Esmirna, que era uma igreja extremamente perseguida, mas que permanecia fiel. Assim aconteceu do ano 100 ao 313 depois de Cristo. Uma intensa perseguição ao cristianismo, mas os cristãos se manteram fiéis, tá? E na aula passada nós falamos da igreja de Pérgamo, que nós demos o nome da igreja transigente. E esse comportamento de Pérgamo foi o que foi observável do ano 313, com o fim do decreto, quando Constantino ele estabelece o fim da perseguição da igreja de Cristo por Roma, e ali ele começa a deixar que várias doutrinas pagãs entrassem dentro do cristianismo, e nós temos reflexos até o dia de hoje, seja com adoração de santos, seja com batismo infantil, seja com adoração a Maria. Essas coisas entraram com o decreto de Constantino, e isso acontecia na igreja de Pérgamo. Pérgamo permitia que o paganismo entrasse dentro da igreja, tanto que Jesus Cristo cita o Balaão, que incitava o povo de Deus a tropeçar na palavra, e também cita os nicolaítas, tá bom? Então essa igreja que permitia que o paganismo entrasse, que era a igreja de Pérgamo, isso foi profetizado, e a igreja realmente permitiu que o paganismo entrasse do ano 313 até mais ou menos os meados do início do século VI, tá bom? Então vamos ver o quarto comportamento, ou a quarta igreja que Jesus Cristo cita aqui em Apocalipse, que é a igreja de Tiatira. Vamos lá então. Então, Apocalipse 2, do 18 ao 28, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço. Conheço a tua fé, a tua paciência, e que tens as últimas obras são mais do que as primeiras, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas eu tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza,
ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeram. Eis que o porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Tá? Esta é a palavra de Jesus Cristo, que está compreendendo aqui Apocalipse 2, do 18 ao 28. Então, antes de iniciarmos ao conteúdo das cartas aqui de Tiatira, vamos nos contextualizar a respeito, como nós fizemos também nas outras cidades, como era a cidade de Tiatira na época de João. Então, primeiro, a antiga cidade de Tiatira era um centro comercial e grande produtora de tecido, tabaco, óleo de oliva e bronze polido. Eu citei aqui, deixei em letras maiúsculas aqui o bronze polido, nós vamos compreender, porque é uma das coisas que Jesus Cristo ele cita em Apocalipse, lá no capítulo 1, sobre os pés, como de bronze, como de latão reluzente. Então, essa característica de Tiatira, a gente vai compreender melhor durante essa carta, esse estudo aqui. Tá? Segundo, Tiatira era famosa pelas suas associações, era famosa pelas suas associações. Era uma cidade sindicalista, tinha muitos sindicatos ali. Tá? Então, por causa da sua rota comercial estratégica, muitos artesãos e profissionais, eles fixaram residência em Tiatira. Dessa forma, ficava muito difícil desempenhar qualquer função nessa cidade sem entrar nesses sindicatos ou nessas associações. Tá? E esses sindicatos e associações, logicamente, eles não eram cristãos, eles eram pagãos. Tá? As associações traziam consigo vários costumes pagãos, onde seus membros precisavam fazer concessões para fechar seus negócios, o que explica, em grande parte, a corrupção existente na igreja dessa cidade. Então, a igreja ela optava por se corromper com o paganismo, ofendendo a palavra de Deus, ofendendo a Cristo, para que eles pudessem ter um conteúdo, uma rota comercial, para que eles pudessem vender os seus produtos sem muito empecilho. Tá? Então, para que isso acontecesse, logicamente, eles tinham que abrir mão da sua fé em Cristo, muitas vezes, e aceitar outros deuses ou aquela cultura pagã que era contra a palavra de Deus. Quarto, Lídia foi uma artesã dessa cidade que se converteu ao cristianismo através do ministério do apóstolo Paulo e Silas. Você encontra isso lá em Atos 16, 14. Diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Tá? Então essa passagem de Atos cita Lídia, que era uma moradora de Tiatira, e se converteu ao cristianismo. E hoje resta poucos materiais arqueológicos para um estudo mais profundo dessa cidade. Diferentemente de Éfeso, que tem bastante coisa, Pérgamo também tem muitas coisas ali para ser estudada na questão arqueológica. Tiatira, hoje nós vamos ver aqui nas imagens, que restam poucas coisas em Tiatira que possam compreender melhor, em detalhes, muitas coisas que restaram daquela época. Hoje a antiga cidade de Tiatira é chamada de Aquirzar. Então, se você digitar essa palavra Aquirzar lá no Google Maps, você vai encontrar aonde era a cidade de Tiatira. Então, ela mudou o nome de Tiatira para Aquirzar, que é também ali na região, no território da Turquia, região da Ásia Menor. Uma cidade de aproximadamente 160 mil habitantes, tá? Então, nessas duas imagens aqui, você consegue ver do lado esquerdo aqui, Aquirzar,
e do lado direito as ruínas de Tiatira. Então perceba que as ruínas ficam dentro da cidade, no meio da cidade, no meio daquela do centro urbano da cidade, né? É como se você passasse ali na praça de eventos de Votorantim e dentro da praça de eventos ali tivesse o sítio arqueológico de Tiatira. Então dentro da cidade sobrou muito pouco, apenas um pedaço de terra que representa realmente a antiga cidade de Tiatira. Nessa imagem à direita aí, você consegue observar as pessoas passando ali e as ruínas do lado. Aqui no mapa você consegue perceber como as cidades do Apocalipse, as igrejas, eram muito próximas uma da outra. Então, região da Ásia Menor ali, perto ali do mar Egeu, perto ali da região da Grécia, e você consegue ver ali Aquirzar, muito próximo de Pérgamo, muito próximo de Esmirna e também muito próximo de Éfeso. Então, numa imagem mais ampliada, se você traçar uma rota de Éfeso até Aquirzar, até Tiatira, você vai ter aproximadamente 270 quilômetros, aproximadamente 3 horas e meia de carro, tá bom? Então, uma imagem superior aqui da cidade de Aquirzar, você vê um ponto ali em azul no centro da tela, que está Aquirzar Muzice, que é o lugar onde está o sítio arqueológico de Tiatira. Se você ampliar essa imagem, você vai perceber o sítio ali, mais ou menos é uma quadra, para você ver como é pequeno mesmo o que sobrou da antiga cidade de Tiatira hoje na cidade de Aquirzar, tá bom? Aqui mais algumas imagens da antiga cidade de Tiatira, algumas colunas que sobraram dos antigos edifícios da cidade. Tá? Eu estou dessa vez na cidade de Tiatira, na Turquia. Tiatira recebeu uma das cartas apocalípticas do apóstolo João. Não sobrou muita coisa da Tiatira daquele tempo, apenas algumas poucas ruínas que você pode ver, que seriam do período greco-romano, e aquelas construções medievais bizantinas que estão lá atrás. O sítio aqui é muito pequeno. Infelizmente não temos muitos elementos históricos para contextualizar todos os detalhes das cartas, como fazemos, por exemplo, em Laodiceia ou em Pérgamo. Mas ainda assim, temos alguns elementos preciosos aqui. Por exemplo, eles encontraram em Tiatira algumas inscrições de dedicação ao imperador e aos deuses, que menciona uma profissão muito comum na cidade, a profissão de Bafos ou Bafês. O que seria esta profissão? Eram pessoas que trabalhavam com uma espécie de metalurgia. Eles trabalhavam com bronze polido. E o bronze polido de Tiatira era um dos mais especiais do território. Ora, talvez seria por isto que Jesus, ao dirigir a carta à igreja de Tiatira, menciona-se a si mesmo como sendo aquele que tem os olhos de fogo e os pés polidos como bronze polido, como bronze refinado. Talvez esta referência de Jesus seja uma forma didática de partir do conhecido para o desconhecido. Aqui em Tiatira também nasceu uma mulher muito famosa pela sua passagem no livro de Atos, capítulo 16, quando diz que Paulo estava na cidade de Filipos, atualmente na Grécia, e encontrou-se com Lídia. Lídia, segundo o livro de Atos, era da cidade de Tiatira, e ela era vendedora de púrpura. Novamente, a história mostra que Tiatira tinha uma árvore especial chamada ruiva dos tinteiros, que eles usavam para, a partir desta árvore, da semente dessa árvore, produzir uma coloração vermelha púrpura para tingir os tecidos. O vermelho era uma cor de reis, de monarcas, de pessoas muito ricas da alta sociedade. E Tiatira produzia esse tipo de tinta para tingir os tecidos. Talvez ficou pouca coisa daquela época para eu contar para você, mas o essencial da mensagem ficou. Tiatira representa um período em que a igreja agora tinha poder, tinha fama, tinha autoridade, mas infelizmente já não tinha mais tanta espiritualidade. Uma igreja que mergulhou na perseguição daqueles que duvidavam dos seus dogmas. Uma igreja que infelizmente afastou-se dos propósitos para os quais Cristo a havia fundado. Mas ao mesmo tempo, uma igreja que tinha um povo fiel ainda, um remanescente que continuava firme nas obras, nos ensinos e na fé da palavra de Deus. Eu espero que essas lições estejam seguindo até você de maneira muito didática e que estejam despertando em você o estudo da palavra de Deus
e, acima de tudo, o cumprimento dessa palavra para a nossa vida hoje em dia. Então, Tiatira, nós identificamos o comportamento de Tiatira, a era da apostasia da igreja. E nós observamos a era da apostasia da igreja do início do século VI até o século XV. Nós observamos que a igreja se apostatou de uma forma extrema. E o comportamento de Tiatira representa esse período da história da igreja cristã. Então a igreja contava com uma multidão de bárbaros sem conversão genuína entrando para o seio da igreja. Olha o comportamento de Pérgamo, que representou o período de 313 depois de Cristo, com o decreto de Constantino, e como as coisas começaram a se agravar. Deixaram que muitas pessoas entrassem e não exigiram delas conversão. Apenas deixaram que a cultura delas entrasse dentro da igreja e eles foram adaptando seus costumes. Dessa forma, surgiram vários erros na igreja, como adoração de imagens, relíquias e outras coisas. Essa corrupção generalizada na igreja de Cristo é simbolizada por Jezabel, a responsável pela introdução da idolatria em Israel. Então, Jesus ele vê o comportamento de apostasia dentro da igreja e ele utiliza um símbolo muito forte para os judeus, que é Jezabel, que é aquela rainha fenícia que nós vamos ver aqui na aula de hoje, que fez com que Israel se dobrasse, ou aqueles que não queriam, aqueles que foram mais fracos, que aceitaram a cultura da Fenícia, se dobrar a outros deuses e negar ao Deus de Israel. Tá? Então, seguindo aquele esboço que nós vimos no começo da aula, nós vamos encontrar a saudação de Tiatira em Apocalipse 2,18, os elogios em 2,19, as reprimendas no capítulo 2, versículo 20 a 23, a exortação de Cristo à igreja de Tiatira, do versículo 24 ao 25, e o galardão que nós vamos identificar do versículo 26 ao 28. Nós lemos essa sessão já, mas agora durante a aula nós vamos nos decorrer dessas questões aqui, vamos ver com detalhes estes 10 versículos que nós lemos a respeito da igreja de Tiatira. Vamos lá então. Então vamos começar pela saudação. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Bom, a igreja de Tiatira, ela estava permitindo que falsas doutrinas e, consequentemente, heresias tomassem conta da igreja. Na carta passada, lá na carta de Pérgamo, nós vimos que o Senhor disse que em breve combateria esse comportamento de deixar que o paganismo entrasse dentro da igreja, ele combateria esse comportamento com a espada da sua boca, aquela espada de 2 gumes que sai da boca dele. Ou seja, somente a palavra do Senhor tem poder para destruir toda a mentira dos homens. É importante entendermos isso, pois agora o Senhor, ele se apresenta para Tiatira, nessa saudação, como Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então, lembra que nós falamos? Tiatira tinha um forte comércio, ela era muito famosa pelos latões, pelo bronze polido que era feito na cidade de Tiatira. Era o melhor bronze polido que existia. Então Jesus, ele sabendo disso, ele começa já a usar essa comparação. Ele vai falar com vocês, é aquele que tem os pés como latão reluzente. Então já começa a chamar a atenção da igreja de Tiatira essa questão. Então, olha o que diz aqui, ó, olhos como chamas de fogo, falam de juízo, e o Senhor julga com justiça as boas e as más obras. Isso significa quando nós nos deparamos com os olhos como chamas de fogo, descrito em Apocalipse a respeito de Jesus Cristo. Ele é aquele que não só é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça, um Deus de juízo, e ele julga tanto as más como as boas obras, tá bom? Então você pode ver lá em Provérbios 15:13, a seguinte palavra: os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Salmos 7, de 11 a 13, diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais.
e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, Jesus Cristo está citando aqui Salmos 7, de 11 a 13. Eu estou pronto para julgar, com a espada da minha boca e os meus olhos como chamas de fogo, para consumir toda injustiça e toda mentira. Eu estou pronto para fazer isso. Então Jesus, ele de cara, já faz com uma saudação impactante para a igreja de Tiatira, porque era grave o que eles estavam fazendo. Pés semelhantes ao latão reluzente, que nós encontramos aqui nessa saudação também, falam de santidade. Bom, a trajetória do Senhor Jesus aqui na terra, ela foi irrepreensível. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, de 8 a 9. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, o comportamento do Senhor, é isso que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses aqui, é irrepreensível. Tá? A cidade de Tiatira, então, produzia um excelente bronze polido, um excelente latão reluzente. Quando essa igreja recebe uma saudação dessa, ficou muito claro que não existia nada mais excelente que a santidade do Senhor. Então era um recado de Jesus Cristo para a igreja de Tiatira, sim. Vocês podem produzir o melhor bronze, vocês podem ser famosos pelo bronze que vocês produzem, mas nada é comparado à minha santidade, nada é comparado ao que eu ensinei aos meus discípulos aqui nesta terra, nada é comparado ao legado que eu deixei, à palavra que eu deixei, nada é mais reluzente do que a minha palavra, nada. Então ele faz questão de mostrar, eu sou aquele que, além de olhos como chamas de fogo, é aquele que tem os pés como latão reluzente, aquele que não pecou, aquele que é santo, aquele que deixou uma palavra poderosa, acima de qualquer outra, superior a essas mentiras que vocês estão servindo aí. Então esse é o recado de Jesus Cristo à igreja de Tiatira. Cristo saúda esta igreja como aquele que executará juízo contra todo o mal. A autoridade para fazê-lo baseia em sua própria vida, que é reta e sem mancha alguma. A cidade orgulhava-se de ter um templo especial dedicado a Apolo, o Deus Sol, o que explica porque o Senhor apresenta-se como o Filho de Deus. Então, olhe como a saudação de Jesus Cristo para essa igreja tem tudo um sentido. Jesus Cristo não simplesmente faz uma saudação jogada ao vento, mas é direcionada. A cidade recebia essa saudação de forma impactante, porque em cada ponto que Jesus se apresenta, era uma espada entrando dentro deles. Era uma mentira caindo por terra. Então essa era mais uma. As pessoas começavam a aceitar Apolo. Jesus Cristo fala, eu sou o Filho de Deus. Apolo não é Deus. Vocês podem ter um templo ao Deus Sol, mas eu sou aquele que é Deus. Eu sou o Filho de Deus. Tá bom? Então essa é a saudação que Jesus Cristo faz à igreja de Tiatira, como aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que tem os pés como latão reluzente e aquele que é o Filho de Deus. Ele desmonta todas as mentiras, tudo aquilo que erguia o ego de Tiatira é desmontada de cara, simplesmente com Apocalipse 2:18, com a saudação de Cristo a essa igreja. Tá? Bom, 2:19, nós vamos encontrar agora são os elogios à igreja de Tiatira. Então perceba que Jesus Cristo ele não é injusto. Tem os erros, mas ele não deixa de citar o que ele tem aprovado, os elogios, aquilo que Tiatira produzia de bom para ele. Tá? Bom, suas obras cresciam, onde a igreja não realizava apenas atividades religiosas. Tiatira crescia, produzia mais do que nos primeiros dias de conversão. Porém, eles estavam produzindo na direção errada, num terreno errado. E havia transigência com a sua fé. Tá? Então, Tiatira é elogiada pelas seguintes obras. Ele é elogiada pelo seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço e pela sua paciência. São essas quatro características que Jesus Cristo faz questão de elogiar a igreja de Tiatira. Então existia um espírito de formalismo. Tiatira fazia muito, porém, destituídos da comunhão com Deus. Viviam a realidade desprezada por Deus. Tá? Olha o que diz Isaías 29:13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra,
mas o seu coração, ele se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Então, todos esses elogios que Jesus faz de Tiatira estavam indo para a direção errada. Eles estavam fazendo certo, mas não da maneira que Jesus Cristo queria que eles fizessem. Eles estavam com o trabalho correto, mas a intenção era errada. Onde eles estavam jogando a sua semente, não ia produzir frutos. É a mesma coisa, eu recebo uma semente, mas eu planto num lugar que não tem como frutificar nada, um lugar improdutível, um lugar morto. A semente perdida, aquela parábola que Jesus cita, foi caída numa terra que não era para ter caído. O que Jesus Cristo queria é que esse amor, que essa fé, que esse serviço, que essa paciência de Tiatira fosse plantado numa terra fértil. Isso não estava acontecendo. Eles estavam perdendo isso porque estava caindo no meio de espinhos, por causa do paganismo que estava entrando dentro da igreja. Tá? Então, os elogios de Cristo têm aprovação em relação a isso, mas infelizmente a semente da aprovação, a semente do elogio de Cristo, em Tiatira, não estavam produzindo, não estavam numa terra fértil, estava num lugar improdutivo, tá bom? Bom, então nessa realidade de Tiatira deixar com que a semente caísse num lugar infrutífero, vem a base de Jesus Cristo trazer as reprimendas agora. Por causa dessa reprimenda, por causa dos comportamentos que nós vamos encontrar aqui do versículo 20 ao 23, é que Tiatira não estava fazendo com que a semente do elogio caísse no lugar propício. Então, quais são as reprimendas ou acusações que Jesus Cristo faz para a igreja de Tiatira? Então, Apocalipse 2, 20 a 23. Não há amor ou trabalho sacrificial que compense a tolerância do mal. A igreja permitia que uma falsa profetisa influenciasse as pessoas e as levassem a fazer concessões indevidas. E é pouco provável que se chamasse Jezabel. Apesar de Jesus Cristo utilizar aqui o nome Jezabel, é pouco provável que esta mulher ou que este grupo de pessoas que estavam fazendo Tiatira errar se chamasse Jezabel. Jesus apenas faz uma comparação com Jezabel para deixar claro o que estava acontecendo. Mas com certeza eles tinham todas as características da terrível rainha Jezabel, a rainha fenícia, casada com Acabe, lá do ano 874 ao ano 853 a.C. Então vamos compreender melhor quem era Jezabel no Antigo Testamento e por que Jesus Cristo utiliza Jezabel para citar, para reprimir, para acusar a igreja de Tiatira. Então quem era a rainha Jezabel? Após o reinado de Salomão, Israel ele se dividiu em dois reinos, Israel e Judá. Então, Israel, ele tem um reinado começou com o reinado de Saul, passou por Davi, e Davi passou o reinado para Salomão. Salomão, ele errou, ele deixou com que a adoração a deuses estranhos entrasse em Israel, e por causa da palavra que Deus tinha falado para Salomão muito claro, se você for fiel como foi seu pai, o seu reino permanecerá. Mas ele não foi, ele deixou com que deuses estranhos entrassem em Israel e o reino foi dividido em dois. Então metade do reino, digamos assim, o reino do norte, continuou chamando Israel, com a capital Samaria, foi para os filhos dele. Um filho dele assumiu o reinado lá. E foi dividido também no reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém, que passou para o segundo filho dele. Então, Israel passou a ser dividido em dois reinos. Reino do norte, Israel, capital, Samaria. Reino do sul, Judá, capital, Jerusalém. Tá? Alguns reis, como Ezequias e Josias, dois reis dos reinos do sul, dos reinos de Judá, de Jerusalém, se colocaram como reformadores do culto ao Senhor. Entretanto, apareciam outros reis lá em Israel, no reino do norte, fracos moralmente, que deixavam que os cultos a deuses pagãos voltassem. E um desses reis que permitiu isso foi o rei Acabe. Tá? As relações diplomáticas entre Israel e Fenícia estavam abaladas e o rei Acabe queria restaurar essa relação.
Dessa forma, ele fez uma aliança com Sidom, lá na cidade de Fenícia, onde Etibaal era rei. Etibaal era o pai de Jezabel. A aliança foi feita com o casamento de Acabe com a sua filha Jezabel, com a filha de Etibaal. Então, Acabe se casa com Jezabel para que ele pudesse construir laços comerciais com Sidom, com a Fenícia, tá? Algumas alianças, como essa que Acabe fez, causam separação e distinção para com Deus. Jezabel, ela era autossacerdotisa de Astarte e ao culto a Baal. Nós vamos ver aqui mais ou menos quem era Astarte, quem era um pouco Baal. Dessa forma, começou uma grande influência de adoração das seguintes divindades pagãs. Baal, o deus dos fenícios, nós vamos ver aqui melhor quem era Baal. Astarte, ou Astarote, que você consegue ver lá em 1 Samuel 7, de 3 a 4. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas nessa passagem de 1 Samuel 7, de 3 a 4, você consegue identificar ali a Bíblia citando Astarte ou Astarote. E Asherá também. 1 Reis 18, 19, você encontra a citação de Asherá. Olha o que diz 1 Reis 18, 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem da mesa de Jezabel. Então aqui uma sessão da passagem de Elias, o desafio de Elias no Monte Carmelo, aos 450 profetas deste rei pagão Baal. Tá bom? Então Astarte e Astarote, segundo a tradição dos fenícios ali, é como se fosse a esposa de Baal. E Asherá é como se fosse a mãe ou a madrasta de Baal. Tá? Então Baal, ele, segundo as tradições antigas, ele tem um irmão, e Baal e esse irmão, eu esqueci o nome, Baal era o deus da tempestade, eles eram filho do deus El, e El era casada com Asherá, tá? E diante de várias batalhas aqui que eu não vou entrar em mérito agora para a gente ganhar um pouco mais de tempo, faz com que Baal morra numa batalha, tá? E eles acreditavam, então, eles começavam a pregar que Baal tinha que ressuscitar, tinha uma época do ano que ele ressuscitava, e ele se deitava, e ele tinha relações com Astarte, e dessas relações a terra ganhava fertilidade. Então, num período de seca, por exemplo, quando eles precisavam de alimento, eles acreditavam que Baal se deitava com Astarte ou Astarote, e dessa relação dos dois produzia-se o prover do que eles precisavam da terra. É isso que eles acreditavam, tá? Então, analisando os relatos escritos, que você pode ver lá com mais detalhes, em 1 Reis 16, 19 e 2 Reis 9, nós podemos dizer que Jezabel, ela patrocinava sacrifícios de crianças a Baal, porque isso era comum para aqueles que serviam a Baal, Astarote ou Asherá, onde desejavam receber favores desse Deus em nome da ordem e da pureza, tá? Jezabel era autoritária, se tornando mais popular do que o próprio Acabe por subjugá-lo. Então Jezabel, por causa dessa cultura de Baal, e muitas vezes por Asherá, faziam com que Jezabel se tornasse uma mulher extremamente feminista, onde ela colocava a figura masculina debaixo dela. Então ela faz isso com Acabe. Ela se coloca acima do rei Acabe e ela começa a ditar os comportamentos dentro de Israel, tá? Ela era autoritária e impulsiva, e ela ordenava a morte de todos os que opusessem a ela. Tudo isso a gente identifica lá no livro de Reis, em 1 Reis 16, ali, por exemplo, 16, 17, 18, e também nos livros das crônicas de Israel. Usava no templo de Israel o tesouro público para sustentar seus profetas, tá? Jezabel não aceitava a contradição, entretanto foi afrontada pelo profeta Elias. O principal opositor de Jezabel era o profeta Elias, tá? Jezabel continuava com intensidade a perseguição contra qualquer que se opusesse a ela. Tanto que a seca já durava 3 anos. Quando Elias profetiza a seca em Israel, 3 anos já durava a seca, e ela não dava o braço a torcer.
E ela continuava perseguindo aqueles que eram contra ela, contra Baal, contra Asherá. Ela não aceitava outro Deus que não fosse Baal e Asherá, tá bom? Esse é um pouco do relato das características de Jezabel. Uma mulher que se casou com o rei de Israel por ter vantagens comerciais, e ela era autoritária, seguia um Deus autoritário como era Baal, e subjugou o povo de uma forma extrema, fazendo com que o povo passasse por diversas complicações, tá bom? E Elias foi usado nesse tempo para que o povo continuasse servindo ao Deus de Israel, por mais difícil que a situação tivesse. Mas o Deus de Israel era o Deus provedor, o único Deus. Então, nessa imagem aqui, você consegue perceber um pouco melhor quem era Baal. Então, você consegue observar aqui nessas imagens, Baal com esse braço levantado é porque ele tem um chicote na sua mão, mostrando realmente a figura autoritária do Deus Baal. Tá? Este boi aqui, nesse lado inferior aqui da tela, você consegue observar também que era uma das imagens colocadas dentro do templo de Asherá, dentro do templo de Baal, porque um dos símbolos de Baal também era esse touro. Tá? Então era normal que os adoradores de Baal tivessem um monumento, ou um touro, uma estátua de touro, de ouro, dentro do templo de Asherá, dentro do templo de Baal. Tá? Então, essa é a figura de Baal. Um homem com um chicote na mão mostrando que era um Deus autoritário, o Deus do trovão, tá? Deus da tempestade. Essa outra imagem aqui é a imagem de Asherá. Tá? Você consegue observar aqui nessa imagem. Essa imagem também é do tempo ali, era exatamente no tempo, 850, 860 a.C., tempo de Jezabel. Ela segurando os dois seios, mostrando realmente que era uma divindade também a respeito da fertilidade. Então, Baal se relacionava com uma divindade para que houvesse fertilidade no meio do povo da quem eles serviam. Então, era normal entre eles também ter orgias, ter sexo entre mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens. Esse comportamento condenado por Deus existia muito entre os frequentadores, entre aqueles que eram assíduos ao cultura balaística, a cultura de Baal e Asherá. Era normal que isso acontecesse, porque eles acreditavam que Asherá era uma deusa da fertilidade. Aqui uma outra imagem também, mesma imagem anterior, mesma questão, mesmo comportamento, só que uma imagem um pouco mais elaborada, um pouco mais conservada, tá bom? E aqui nessa última imagem, você consegue observar Astarte, esposa de Baal, depois de ter se deitado com Baal, daquela história que eu contei para vocês, que Baal tem que ressuscitar numa época do ano, se deitar, ter relações com Astarte, e dessas relações a terra produziu seus frutos. Então você perceba ali Astarte segurando ali, alimentando alguns animais, segurando ramos de trigo, mostrando realmente que ela está colhendo os frutos da relação com Baal. Tá? Então era muito clara para os adoradores de Baal essa questão. A terra produz seu fruto porque Baal se deita com Astarte. É isso que eles acreditavam. E não é à toa então que Deus ele usa Elias para quebrar esta mentira tão grande que estava no meio de Israel. E é uma mentira que estava no meio também de Tiatira. É por isso que Jesus utiliza essa imagem, traz a memória da igreja Jezabel, para eles perceberem, poxa, nós estamos errando como Israel errou na época de Acabe. Nós estamos deixando que uma mulher ou com um grupo de pessoas tragam mentiras no meio de nós. Não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Esta que Cristo queria trazer a memória para eles. É isso que Elias gritava aos quatro ventos. Não há outro Deus que não seja o Deus de Israel. Baal, ele não é Deus. Asherá, ela não é deusa. Eles não podem fazer nada por vocês. Tá? Então o rei Acabe, influenciado por Jezabel, planejou construir um templo dentro do palácio dedicado a Baal. E os sacerdotes e os profetas do Senhor tiveram que se exilar no deserto, já que muitos deles já haviam sido mortos. Tá? Então, por causa da perseguição, Obadias, que era o mordomo do rei, teve que esconder 100 profetas em uma caverna.
Você consegue observar isso, ler essa história também no livro dos Reis e Crônicas. A perseguição se agravou ainda mais depois que Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e Jezabel tem um fim trágico relatado na Bíblia, onde seu corpo foi devorado por cães, onde quando Jeú ele recebe a unção de Eliseu, Elias já tinha sido arrebatado naquela carruagem de fogo, naquele redemoinho. Então Eliseu assume o posto de profeta em Israel, e Deus dá uma ordem para Eliseu: unge Jeú como rei. E Jeú é ungido como rei, e Jeú vai tomar posse do seu reinado. E nesse momento, Jezabel se maqueia, coloca tintas no rosto para ficar bonita para Jeú, e tenta seduzir Jeú. E Jeú dá uma ordem: jogue ela aqui. Então os servos de Jezabel jogam Jezabel de cima do seu quarto, era um terraço, e ela cai lá embaixo, e os cães que estavam ali no átrio daquele palácio devoram o corpo de Jezabel. Essa morte de Jezabel já tinha sido profetizada por Elias, quando Jezabel ela incita Acabe a matar, a tomar toda a vinha de Nabote, depois que Jezabel arma contra Nabote. Nabote era aquele que fazia com que sucos de uva, vinho, pro palácio onde Acabe estava. E Jezabel, ela manda matar Nabote e induz Acabe a tomar as vinhas de Nabote. E é nesse momento que Deus dá essa mensagem para Elias: Elias, fale para Jezabel, profetiza como é que ela vai morrer. E exatamente quando Jezabel morre dessa forma, era o cumprimento da profecia de Elias. Todas essas histórias, irmãos, está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 15, 16, 17, 18, você consegue também encontrar em Crônicas, tá? Em detalhes, quem era Nabote, quem era Elias, quem era Jezabel, tá? Quem era Acabe, você vai encontrar detalhes ali, e até as batalhas que Acabe teve com os reis, com o rei da Síria. Bom? Jamais devemos desafiar o poder e a autoridade de Deus. E o preço que se paga no final da jornada, ele é terrível. Tá? É isso que Jesus Cristo estava querendo que a igreja de Tiatira mudasse o comportamento. Tá? É interessante fazer um contraste entre a igreja de Éfeso e de Tiatira. Quando nós vimos lá em Éfeso, nós vimos que a igreja de Éfeso enfraquecia no amor, quando eles deixaram o primeiro amor. No entanto, a igreja de Éfeso, eles julgavam fielmente os falsos mestres. Então, o primeiro amor deles, né, o Espírito Santo aquecendo o coração de Éfeso, começou a se esfriar. Mas Éfeso tinha uma qualidade: eles não deixavam que falsos mestres, que doutrinas pagãs entrassem no seio da igreja. E por causa desse comportamento de Éfeso, é que a igreja permaneceu fiel até em intensa perseguição depois. Tá? Tiatira, ela crescia em seu amor. No entanto, ela tolerava os falsos mestres. Então, ela crescia no seu amor pela obra, mas da maneira errada, semente jogada no lugar errado. E ela deixava com que falsos mestres, doutrinas pagãs, falsos deuses entrassem para dentro da igreja. Tanto a ortodoxia sem amor, quanto a transigência com amor, são detestáveis para Deus, não serve. Nós temos que trabalhar para Deus com a doutrina da palavra, não inegociável a doutrina da palavra, com amor, com o primeiro amor. Nós não trabalhamos para agradar pessoas, nós estamos trabalhando para agradar a Deus, seja qual for a situação. E agradamos a Deus com o primeiro amor, com o amor através do Espírito Santo, e jamais negociamos a nossa doutrina, a nossa fé, a doutrina da palavra, que não muda, tá bom? Bom, a palavra diz assim, em Apocalipse: e dei-lhe um tempo para que se arrependessem da sua prostituição, e Jesus fala: eu dei o tempo para vocês, mas vocês não se arrependeram. Os olhos de fogo do Senhor, ele perscrutam-lhes os pensamentos e motivações, eles penetram nos pensamentos e motivações, e seu julgamento ele é perfeito. Essa mulher, que Jesus Cristo compara com Jezabel, teve tempo para se arrepender, mas não se arrependeu.
O que nos faz perceber que havia uns remanescentes em Tiatira pregando a verdade. Ora, se houve oportunidades de arrependimento, é porque a verdadeira palavra de Deus estava sendo pregada através de pessoas fiéis à palavra. O fato de uma oportunidade ter sido dada mostra que esta mulher sabia da gravidade dos atos que praticava e ensinava, porém ela não tomou atitude nenhuma. Eis que, porém, numa cama, a Apocalipse continua. Ficar sobre uma cama fala de enfermidade, ou seja, o não arrependimento teria como consequência sofrer uma enfermidade. Jesus falando, se vocês não se arrependerem, eis que, porém, numa cama. Vocês ficarão presos numa cama, doentes. Com toda a sua glória aparente, seria destruída e seu fim seria semelhante ao de Jezabel no Antigo Testamento, lá em 2 Reis 9, 35 e 37, que é o relato da morte de Jezabel. Tá? Então, Jesus Cristo começa a dar as consequências do não arrependimento. Jesus Cristo não está escondendo nada deles. Falou, eu dei a oportunidade de vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr vocês numa cama. E sobre os que se adulteram com essa mulher, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, a oportunidade continuava. Jesus Cristo queria o arrependimento deles. E Jesus Cristo fala, então, se vocês não se arrependerem, ferirei de morte a seus filhos. Então, diante dessas duas afirmações aqui de cima, nós podemos identificar dois grupos de seguidores. Então, a primeira afirmação, os que adulteram com ela, virá grande tribulação. Primeira afirmação. Segunda afirmação, ferirei de morte aos seus filhos, se não se arrependerem das suas obras. Tá? Então, primeiro os adúlteros. Embora envolvido e participando do pecado, ainda tinham uma aliança com Cristo. Tá? Eles não estavam 100% apostatados. Eles tinham ainda um relampejo dentro do coração deles. Deus deu uma chance a essas pessoas, que ainda podiam se arrepender. Caso se arrependessem dos seus pecados, poderiam livrar-se da condenação. A idolatria e a transigência são retratadas na Bíblia como prostituição. Você pode ver isso lá em Jeremias 3, 6. E infidelidade, você pode observar isso lá em Oséias 9, 1. Tá? Jeremias 3, 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez o rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo da tua árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Oséias 9:1. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da meretriz sobre todas as eiras do trigo. Jesus, aqui Deus condenando realmente a prostituição e a infidelidade. Tá? Era o que esses adúlteros aqui estavam fazendo no meio de Tiatira. E o segundo grupo, que são os filhos. E ferirei de morte a seus filhos. Esses seriam feridos de morte. Esse grupo assimilou completamente as obras de Jezabel. Então, é muito claro essa palavra de Jesus Cristo. Tem aquelas pessoas que apenas namoram as obras desta mulher comparada a Jezabel. Esses daí eu estou dando oportunidade para se arrepender e fugir dessa armadilha. Dá tempo ainda. Porém, tem aqueles que são já filhos desta mulher, que abraçaram esta obra de uma forma que eles já não são mais aqueles que namoram simplesmente essas obras, que adulteram com essa obra. Não. Eles são filhos. Eles têm intimidade com esta obra. Eles se apostataram completamente. Eles negaram o meu nome completamente. E Jesus Cristo, que é aquele que conhece o coração de uma forma profunda e completa, é o que podia dizer que existiam esses dois grupos. Nós vemos assim, nós não podemos falar, essas pessoas não têm como se arrepender mais. Aquelas pessoas têm. Nós não temos como saber quem pode se arrepender e quem não pode. Mas Jesus conhece o coração e ele sabia que existiam pessoas ali ao ponto de não querer mais arrependimento. E para essas pessoas que não queriam mais arrependimento, que Jesus Cristo chama de filhos, é que ele fala que ele ia ferir de morte. Tá? Esses seriam feridos de morte. Esse grupo assimilou completamente as obras de Jezabel. Pode-se observar a existência da apostasia, onde os valores cristãos foram completamente abandonados e eles vivem um cristianismo de aparência e de interesses. Existiam essas pessoas naquela época que Jesus Cristo falou, essas pessoas vão ferir de morte.
porque eles não querem mais se arrepender. Mas tem grupos ainda que têm a oportunidade de se arrepender. Esses são os adúlteros. Ainda podem sair desta armadilha, dessa cilada dessa mulher. Apocalipse continua, que sou aquele que sonda os rins e os corações. Então, aqui, é o que eu acabei de falar. Jesus conhece o nosso coração, ele é aquele que sonda, então ele sabe quem pode e quem não pode mais se arrepender. Nós não podemos sondar rins e corações, nós somos humanos. Mas o Deus, o Filho, Jesus Cristo, ele é o Senhor onipotente, onisciente. Ele sonda os rins e corações e sabe quem são aqueles que podem ou não se arrepender. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então eu sei o que vocês merecem. Eu vou dar segundo o que vocês estão produzindo. Ninguém pode ocultar-se do Senhor. É isso que diz Salmo 139. Leiam lá Salmo 139, você vai perceber que Jesus é aquele que está em todos os lugares e nada diante dele é oculto. Tá bom? Então estas são as reprimendas ou acusações que Jesus Cristo traz à igreja de Tiatira, comparando o ponto central aqui como Jezabel, a rainha fenícia que fez com que Israel pecasse, é comparada agora ao grupo de pessoas que estavam fazendo Tiatira andar longe do caminho de Deus. Bom, quarto item aqui, irmãos, exortação ou ademoestação. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24 ao 25. Diz assim, essa seção, a mensagem final da carta foi direcionada para aqueles que permaneceram fiéis. Essa é a parte final da carta. Jesus Cristo, ele é claro, para vocês que não se tornaram filhos de Jezabel, dessa mulher, eu tenho uma palavra para vocês. A todos quanto não tens essa doutrina, que vocês não se aderiram a essa doutrina falsa, e não reconheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Enquanto os seguidores de Jezabel entravam e conheciam as profundezas de Satanás, que isso ia gerar morte, eles se tornar filhos da prostituição, e isso ia gerar morte por causa da sentença de Jesus Cristo aqui nessa sessão. Os seguidores de Cristo, por outro lado, eles entravam e conheciam as profundezas de Deus. E isso ia gerar dentro deles vida. E é exatamente a confirmação que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, aqueles que querem conhecer a Deus, nós que estamos aqui nesta aula, queremos conhecer a Deus, essa palavra de 1 Coríntios 2,10, ela é muito forte em nossos corações, tá? Ela penetra até o mais profundo da palavra de Deus, tá? Apocalipse continua assim: que outra carga vos não porei. Vocês estão se sentindo pesados com uma carga no ombro? Ora, uma outra carga, uma carga pesada a mais, não vou colocar nos seus ombros mais, porque vocês optaram por não aceitar essa doutrina. Cristo, ele reconhece a dificuldade de manter-se firme em um ambiente como esse. Ele sabia a dificuldade que era dentro de um ambiente extremamente complicado, numa cidade que, para que você tivesse sucesso financeiro, sucesso comercial, você teria que aderir ao paganismo. Mas aqueles que optaram por passar fome, ou porque o seu negócio não fosse para frente, para que continuassem fiéis a Deus, Jesus Cristo, ele sabia que essas pessoas deveriam ser recompensadas pela sua fidelidade. Cristo, ele nos ensina que não devemos colocar peso sobre nossos irmãos. Essas pessoas sabiam que a presença do Senhor iria proporcionar um alívio de peso. E o Senhor faz questão de lembrar esta promessa. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo, ele é leve. Tá? Então Jesus Cristo queria trazer à memória dos remanescentes de Tiatira esta palavra. Tá? Lembrando, irmãos, que esta carta é uma profecia para a igreja. Jesus Cristo, ele estava utilizando uma realidade
encontrada, sim, no meio de Tiatira, para profetizar que num período de tempo, a igreja iria passar por um período difícil desse. E isso compreendeu do século VI até o século XV. Olha quanto tempo a igreja viveu nesse ambiente. Tá? Tudo que nós estamos estudando aqui vai nos trazer para a nossa realidade. Porque hoje nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. O comportamento que existia em Laodiceia, que nós vamos ver aqui em aulas futuras, é o que predomina hoje na igreja de Cristo, em nossos dias hoje, profetizado há mais de 2000 anos atrás. Tá bom? Apocalipse continua assim: mas o que tendes, retenho até que eu venha. O Senhor não faz qualquer exigência específica, ele apenas pede para que se mantenham firmes em sua resistência ao mal. E como o Senhor fez em várias ocasiões e em parábolas, ele recomenda que esta chama que o Espírito Santo está queimando em nossos corações, ela não se apague. Pela primeira vez nas cartas, o Senhor lhe menciona a sua volta, até que eu venha. Então Jesus Cristo, na primeira vez aqui até a quarta carta agora, da igreja de Tiatira, Jesus Cristo está citando, eu vou voltar. Então até que este acontecimento aconteça, permaneçam fiéis, porque eu sei que muitas pessoas irão trazer falsas palavras para vocês. Essa volta podemos entender como o arrebatamento. Bom? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, essa palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Tá? Essa é a esperança que Jesus Cristo queria colocar no coração dos remanescentes em Tiatira. Tá bom? Bom, esta é a exortação, e para nós encerrarmos, já é 9:02, vamos para o último item aqui, que é o galardão, a recompensa. Apocalipse 2, de 26 ao 28. A lista de galardões para esta igreja são variados. Apocalipse diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O primeiro galardão aqui é o poder sobre as nações. A igreja não precisa fazer alianças com o mundo, com o Satanás, com o Jezabel, com o Balaão, com o Nicolaíta, seja lá o que for, para ter domínio sobre as nações. É o que diz Lucas 11, 27, 19, de 11 a 27, você lê lá também, um trecho longo para a gente ganhar tempo aqui. E Apocalipse também, capítulo 20, versículo 4, fala a respeito dessa dominância das nações, tá bom? Aí continua, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Jesus está partilhando a sua posição com a igreja. Olha o que Jesus estava falando. Eu estou partilhando a minha posição de domínio desse universo com aqueles que permanecerem fiéis à minha palavra. Do jeito que eu domino, eu dou poder para vocês dominarem também. Então o Senhor traz a memória desses remanescentes, e para nós aqui também, que rejeitamos esse paganismo e permanecemos fiéis à doutrina da palavra, com Salmos capítulo 2, versículo de 8 a 9, que diz assim: Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu as esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus Cristo está citando aqui literalmente os Salmos 2, de 8 a 9, nessa sessão aqui. E com vara de ferro as regerá. Ele está lembrando o povo do Salmo 2, 8 a 9.
e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, porque é isso que é a promessa que está em Salmos 2, de 8 a 9. Então o poder de Cristo, ele é irresistível. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sabemos que a estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo, é isso que diz Malaquias 4:2, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas tuas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Malaquias falando aqui sobre a estrela da manhã, o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Tudo indica que o povo de Deus será identificado de maneira tão próxima com Cristo, que ele pertencerá aos que são seus. A cidade de Tiatira estava partilhando uma falsa estrela da manhã, uma falsa doutrina, que é Satanás. Isaías 14:12. Satanás é imitador, e ele quer sempre parecer o que não é. Mas ele que também quer se parecer uma estrela. E olha o que Isaías 14:12 diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, de um lado, Salmos 2, de 8 a 9. Reger a terra, reger as nações, como aquele que é a estrela da manhã. E por outro lado, aqueles que traz maldição, aquele que debilitou as nações em toda a terra. Também citado aqui, estrela da manhã, de forma irônica. Porque ele não é a estrela que é Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã citada aqui em Isaías, porque ele é um imitador. Tá? E é essa estrela falsa, uma estrela sem brilho, que é Satanás, que a igreja de Tiatira estava seguindo. Mas o que Jesus Cristo queria é que eles parassem de seguir essa estrela sem brilho e começassem a tomar posse do Salmo 2, 8 a 9 e receber dele a estrela da manhã genuína, que é o próprio Jesus Cristo, tá bom? Os vencedores de Deus, por outro lado, compartilham ou partilham da verdadeira estrela da manhã, a verdadeira estrela da manhã, que é Jesus Cristo, Malaquias 4:2. Amém? Então, estamos encerrando a aula, irmãos. Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto aí o chat do lado, escreve aí a pergunta. Se nós não conseguirmos ler hoje, fica registrada a pergunta aí. Todos os dias nós entramos aqui na sala e se tiver alguma mensagem escrita, qualquer aluno aí, nós vamos responder sem nenhum problema, tá bom? Então, esta foi a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Nós chamamos da igreja corrupta por causa dessa licenciosidade de deixar o paganismo entrar, e nós vemos esse comportamento de Tiatira em metade do século 6 até o século 15, tá bom? Então, até a próxima igreja, que vai ser a quinta igreja, se não me engano, a igreja de Sardes, tá bom? Vamos orar, irmãos, para a gente estar encerrando? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos e te agradecemos por mais uma aula, Pai, onde pudemos aprender mais, ó Pai querido, dos planos do Senhor, ó Pai amado, Senhor amado, das repreensões do Senhor para a tua igreja, Pai, nos chamando cada dia mais para próximo do Senhor, ó Deus. Abençoa cada um que esteve conosco, ó Pai amado, durante essa aula. Abençoa a vida do Renato, do professor que tem trazido, se dedicado, ó Pai amado, a trazer uma aula abençoada para nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos dá uma noite abençoada, um resto de semana, ó Pai querido, abençoado para cada um, para a tua igreja, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima aula.